Boa noite, meus amigos e minhas amigas do nosso canal Escola Teológica Católica. Vamos rezar, pedir ao Divino Espírito Santo que nos ilumine nesta noite, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis, acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis, com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo Senhor nosso. Amém. Que a Virgem Santíssima interceda por nós. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Nossa Senhora Aparecida, rogai por nós. São José, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Muito boa noite, espero que todos estejam bem, na santa paz. E antes da gente gravar o nosso vídeo de hoje, vamos o nosso recadinho de sempre. Por favor, se inscrevam no nosso canal, gente, tá? Compartilhe os nossos vídeos, mas peça para que as pessoas se inscrevam, para nos ajudar, nos dar uma força, para que o nosso canal possa crescer, tá bom? É um canal de evangelização católica, para os católicos, tá? Nós estamos estudando a Sagrada Escritura, a Bíblia, tá? Muitos católicos nunca leram a Bíblia, nunca tiveram a oportunidade de fazer um estudo bíblico, desde o Antigo Testamento. Nós estamos pegando desde o Gênesis, tá? Eu não conheço na internet, tá, um curso bíblico gratuito. Eu sei que tem pago, né? Todo mundo cobra, né? E tem que cobrar mesmo, não estou falando contra isso, mas eu não cobro nada. A única coisa que eu cobro é a sua inscrição. Então, se você puder me ajudar, eu vou ser muito grato. Quando você compartilhar os nossos vídeos, quando você, nos grupos de oração, tem um irmão que faz um curso bíblico gratuito na internet, e a gente precisa, estudar a Bíblia, a gente precisa estudar o catecismo. Nós catequistas, tem catequista que nunca leu a Bíblia e não conhece o catecismo. Então, aqui é de graça para você, de graça. Então, nos ajude a divulgar, por favor. Nós estamos já encerrando, tá? Nós já passamos por todo o Pentateuco, 5 primeiros livros da Bíblia. Agora estamos estudando os livros históricos. O primeiro livro histórico é de Josué, são 16 livros históricos, tá? Nós estamos estudando Josué, que foi aquele discípulo de Moisés que entrou com o povo na terra prometida. Moisés não entrou, ele só olhou, mas quem entrou foi Josué. Tá? Então nós já passamos aí pelo livro de Josué, já estamos já praticamente na reta final. Tá? Eu não sei se vai dar para terminar hoje, se não der a gente termina na próxima aula. Josué já está instalado com as tribos na terra de Canaã, que Deus havia dado para Israel, no meio daqueles povos pagãos. Então nós vimos na aula passada, Deus distribuindo as terras através das tribos. E aqui nós paramos no capítulo 19, aí eu enumerei todas as tribos de Israel. Não é? Claro que eu não li tudo, porque não precisa, né, gente? Isso aí não precisa. Mas eu falei todas as tribos, né, que o Senhor tinha dado. Aqui no capítulo 20 continua, tá? Continua Deus distribuindo, né, as cidades, ok? Para as tribos, tá? E para os filhos dos filhos de Jacó, tá? Então, por exemplo, aqui no capítulo 20 e 21, fala das cidades dos levitas, ou seja, da tribo de Levi, que era a tribo dos sacerdotes, ok? E Deus também depois deu uma terra para eles também. No começo Deus não tinha dado, porque eles ficavam em todas as tribos, ok? Mas depois Deus deu também uma terra para eles, está aí no capítulo 20 e 21, ok? No capítulo 20 tem as chamadas cidades de refúgio, onde aquelas pessoas se refugiavam, não é?
porque muitas vezes queriam até matar algumas pessoas, né? Por exemplo, um homicida, aquele que matava alguém, ele tinha que se esconder porque queriam matar, queriam linchá-lo, né? Olho por olho, dente por dente. Então, eles também tinham uma cidade também para eles se refugiarem, ok? Claro, gente, é aquele que matava sem querer, porque aquele que matava por querer, ele era punido também com a morte, olho por olho, dente por dente. Tá? Aqui fala daquele que matava sem intenção, vamos dizer assim, ok? Como se fosse uma legítima defesa, mais ou menos. No capítulo 21, Deus vai falar sobre os levitas, né, que era a tribo dos sacerdotes. Então tá aí, ok? Que os levitas vieram com o sacerdote Eliezer, com Josué e os chefes da família das tribos de Israel, ok? Na terra de Canaã, e disse: o Senhor, por intermédio de Moisés, ordenou que nos dessem cidades para nela habitarmos e as suas pastagens para os nossos rebanhos. Os israelitas deram então aos levitas sua herança, segundo a ordem que o Senhor tinha dado, ok? Aí aqui ele cita todas as cidades, ok? Que o Senhor deu para a tribo de Levi, ok? Descendentes de Araão, irmão de Moisés, que era o sacerdote. Moisés não era sacerdote, o sacerdote era Araão, irmão de Moisés. Moisés era profeta, tá? Os israelitas deram por sorteio, naquela época era tudo por sorteio, tá? Nós falamos sobre isso na aula passada. Essas cidades com as suas pastagens aos levitas, conforme o Senhor havia ordenado por intermédio de Moisés, tá? Aí também deram aos filhos de Judá, que eu também falei na aula passada, que é a tribo onde vai nascer o Messias, as tribos de Simeão, ok? E aí todos os outros que eu já falei. Os filhos de Araão, que eu também, Araão, irmão de Moisés, que pertenciam ao seu clã, os filhos de Levi, e todos os outros. Aqui, né, aqui ele começa a falar também, nós podemos passar. Tá? Ele começa a dar os nomes aqui de todas as cidades que o Senhor tinha dado. Ok? Também tinha a parte dos filhos de Gerson. Quem foi Gerson? Filho de Moisés. Então, para quê? Para ter a descendência também de Moisés. Moisés também tinha um filho que chamava Gerson, e Deus também deu uma parte da terra também para os descendentes de Moisés, do filho de Moisés, ok? Então tá aí também no capítulo 21, ok? Os filhos de Merari, que eram também levitas, ok? Aí fala, né, a tribo de Zabulon e todos os outros, tá bom? O versículo 41 do capítulo 21 diz assim: o número total das cidades dos levitas no meio da possessão dos israelitas era de 48 cidades com suas pastagens. Essas cidades compreendiam a cidade e suas pastagens ao redor. Assim era para todas as cidades. Assim, pois, deu o Senhor, tá vendo? Então, foi Deus quem deu aquela terra lá para o povo de Israel. Por isso que hoje tem aquela briga lá entre Israel e Palestina. Porque Israel fala, Deus deu essa terra para nós. E deu realmente, está aqui na Bíblia. Mas aí, os árabes falam o quê? Tudo bem, vocês receberam a terra, mas vocês foram expulsos daqui lá para Nabucodonosor. Nós vamos ver. Ainda não chegamos nessa parte, mas a gente vai. Eles foram realmente expulsos dali. Entendeu? Então os dois se acham no direito. E os dois têm razão. Até porque os dois são filhos de Abraão. Então os dois têm direito à terra. Tanto o filho da promessa, que é Isaac, os israelitas, quanto também os ismaelitas, que descendem dos árabes. São irmãos, filhos de Abraão. Só que poderiam se entender no diálogo, preferem a briga. Né? Fazer o quê? Então o Senhor deu aos israelitas toda a terra que havia jurado dar a seus pais, ou seja, Abraão, Isaac e Jacó. Então Deus cumpre a sua promessa, Deus é fiel. Por isso que a gente não pode, né, fazer uma promessa, tem que cumprir, porque Deus é fiel, também a gente tem que ser fiel. Tomaram posse dela e nela se estabeleceram. O Senhor deu-lhes tranquilidade em todas as suas fronteiras, de acordo com tudo que jurou a seus pais, e todos os seus inimigos, nenhum resistiu diante deles. Ou seja, Israel venceu todos os inimigos, porque Deus combatia por eles. Já cansei de falar isso aqui.
Né? A nossa batalha hoje é contra o pecado, é contra o mal, é contra o demônio. Mas se a gente estiver do lado de Deus, nós vamos vencer. Porque Deus nunca perde. Ok? Todos os seus inimigos, o Senhor os entregou nas suas mãos. De todas as promessas que o Senhor fizera à casa de Israel, nenhuma falhou. Tudo se cumpriu. Gente, isso aqui é para a gente escrever num papel e colocar na porta da nossa casa. As promessas de Deus se cumprem. Então eu tenho, gente, que ter isso para a minha vida. O que Deus tem para a minha vida? Entendeu? Se Deus tem alguma coisa para você, Deus vai te honrar. Agora você tem que fazer a sua parte, claro. Ah, porque Deus vai me dar, então eu vou ficar de braço cruzado. Não, não é assim também. Você tem que cooperar com a graça de Deus. Deus te dá a graça. Mas você tem que cooperar com a graça, disse Santo Agostinho. Tá? A graça você não merece. É dom imerecido. Nenhum de nós merece. Mas Deus nos dá porque Deus, né, Deus é nosso Pai. Agora você tem que cooperar com a graça. Entendeu? Então você tem que fazer também a sua parte. Deus faz a dele, mas você também tem que ajudar ele. Entendeu? Mas as promessas de Deus se cumprem. Não só para Israel, para a igreja. Né? O que Jesus falou? As portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. Olha aí, se cumpre. A igreja está aí até hoje. A igreja já foi perseguida, a igreja já foi maltratada. Fazem o que quiser, falar o mal da igreja, a igreja continua. Ninguém destrói essa igreja. Tem as divisões. Quantos deixam a igreja? Diz que a igreja está diminuindo, mas a igreja continua firme e forte. O Papa está lá firme e forte, com todas as dificuldades, mas ele está lá firme e forte. Ninguém consegue vencer a igreja, porque as promessas de Deus se cumprem. As portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. Não adianta, ninguém vence a igreja. Eu vi essa semana na internet aí, o fim da igreja católica. Eu começo a rir, como se a igreja fosse uma instituição humana. Se fosse humana, já tinha acabado há muito tempo. Já era para ter acabado. Aliás, já era para ter acabado. Mas por que ela não acaba? Porque a igreja não é só humana, ela é formada por homens. Mas ela também tem a parte divina, como Jesus. Jesus é homem e é Deus. Então a igreja nunca vai acabar, meu amigo. Quando o Papa Bento XVI renunciou, eu lembro disso como se fosse hoje. É porque na época eu devia até ter salvado as reportagens que eu li na internet. Que a igreja católica vai acabar, né, que esse é o último Papa, né, que não sei o quê, que o próximo Papa é o anticristo. Gente, mas eu ouvi tanta besteira na internet, entendeu? Que, olha aí, a igreja continua firme e forte. Entendeu? Ninguém vence a igreja, ninguém. Não adianta. É por isso que o demônio fica com raiva por causa disso, que ele tenta destruir a igreja, mas ele não consegue. Por quê? Porque Jesus está ali. Jesus não dorme. Às vezes a gente acha que Jesus está dormindo, igual os discípulos achavam que ele estava dormindo lá na barca lá, mas não, ele só ordenou lá os ventos e o mar e ele acabou. Pronto. Jesus está no barco. Mesmo que ele esteja lá quase afundando, mas Jesus está lá. Mesmo que ele esteja lá atrás, mas ele está de olho na gente. Esse barco é a igreja. Né? Aquele barco que estava lá quase afundando é a igreja. Somos nós, e nós fazemos parte da igreja. Então se você estiver no barco de Jesus, no barco da igreja, você não vai afundar. Ele pode até balançar, mas afundar ele não afunda. Lembra de Pedro? Quando ele estava afundando, Jesus foi lá e pegou ele. Por quê? Porque Pedro olhou para o mar, para os ventos. Pedro não olhou para Jesus. Esse é o nosso mal. A gente não olha para Deus, a gente olha para o mar, para o vento, para a tempestade, para os problemas. Então os problemas vai e nos vence. Mas se você ficar de olho só no Senhor, só em Jesus, a vitória é certa. Porque aqui, as promessas de Deus se cumprem. Cumpriu para Israel, cumpre para a igreja e pode cumprir para você e para mim. Se a gente tiver fé. Por isso que Jesus diz, aquele que perseverar até o fim será salvo. Depende da minha perseverança. Agora, se eu desisto no primeiro obstáculo, não. Fim da carreira de Josué. Então agora Josué já estava velho, já sabia que ia morrer. Então nesses 3 últimos capítulos, 22, 23 e 24, é como se fosse um testamento de Josué. Ele sabia que ia morrer, que já estava velho, ele não deixou sucessor. Né? Moisés, quando sabia que ia morrer, ele deixou Josué. Josué não deixou nenhum sucessor. Mas aí ele, né, chamou lá as tribos de Israel, se reuniu com eles,
para dar algumas instruções. Então, eu quero pincelar com vocês algumas coisas. Tá? Então, esse finalzinho aqui é muito importante. Ok? É como se fosse um testamento de Josué. Tá? Josué convocou, né, todos lá das tribos de Israel e lhes disse: tendes observado tudo que Moisés, servo do Senhor, vos ordenou, e tendes me obedecido em tudo que vos ordenei. Olha aí, tá vendo? Então, se a gente é feliz, gente, a gente tem que obedecer também a Deus e àqueles que são encarregados, né? Josué para nós hoje é quem? É o nosso Papa, é o nosso bispo, é o padre da nossa paróquia. Então nós temos que obedecer em tudo esses homens de Deus que nos guiam. Olha o que Josué está falando aqui. Me obedecestes em tudo que vos ordenei. Então você deve obedecer em tudo ao seu padre, ao seu bispo e ao Papa. Se ele fizer alguma coisa errada, não importa, Deus vai julgar. Mas você deve obediência a eles. Ok? Não abandonaste os vossos irmãos durante este longo tempo, até o dia de hoje, cumprindo a observância dos mandamentos do Senhor vosso Deus. Quem dera, gente, que a gente fizesse isso, que a gente obedecesse todos os mandamentos do Senhor, mas a gente não faz isso. A gente é povo de cabeça dura. Aqui o povo obedeceu, mas lá na frente você vai ver que o povo vai cair na idolatria de novo. Entendeu? Então, gente, nós somos cabeça dura mesmo. Né? Quem dera que se a gente observasse todos os mandamentos da lei de Deus, a gente seria muito feliz. Agora, pois, o Senhor vosso Deus concedeu aos vossos irmãos, ou seja, os israelitas, né, o repouso que lhes havia prometido. Olha só, hein? Voltai, pois, às vossas tendas, à terra em que tendes vossos domínios, e que Moisés, servo do Senhor, vos deu além do Jordão. Olha aí, quem segue os mandamentos de Deus tem tranquilidade, tem paz, tem descanso. Mas para isso você tem que observar os mandamentos. Se você observar os mandamentos, amigo, você vai estar tranquilo. Talvez aqui nessa vida você passe por alguma tribulação, mas depois da morte você vai ter o repouso eterno, a vida eterna. É isso que nós temos que... Essa é a nossa fé. Entendeu? Tende cuidado somente de pôr em prática com diligência o mandamento da lei que Moisés, servo do Senhor, vos estabeleceu. Amar ao Senhor vosso Deus, seguir sempre os seus caminhos, observar os seus mandamentos, apegando-vos a ele e servindo de todo o vosso coração e de toda a vossa alma. Olha que coisa linda! Então, gente, a gente tem que amar a Deus com o coração, com a alma. Não é para mostrar para os outros. Não. É aqui dentro. Por isso que Jesus fala. É do coração, né, que vem as coisas más e também as coisas boas. Entendeu? Então a gente tem que amar a Deus e cumprir realmente tudo aquilo que Deus quer para nós. Nós seremos felizes, gente. Como o povo aqui estava sendo feliz. E quando o povo cumpria os mandamentos, a gente está vendo. O povo era feliz. Quando caía na idolatria, Deus abandonava e o povo se dava mal. Isso é para nós hoje também. Quanto mais a gente abandona Deus, mais a nossa vida só vai para trás. Eu sempre falo, gente, se está ruim com Deus, está pior sem Ele. Você tem gente que reclama. Né? Se está ruim com Deus, pior sem Ele. Entenda isso. Josué os abençoou e os despediu, e eles voltaram às suas tendas. Moisés havia dado a metade da tribo. Aí aqui ele continua, né, falando sobre as terras que eles haviam recebido. Isso aqui nós podemos passar. Ok? Nós já vimos aí nas aulas passadas. Quando os despediu de volta às suas tendas, Josué os abençoou e lhes disse: voltai às vossas tendas com grande riqueza, muitos rebanhos, prata, ouro, bronze, ferro e grande quantidade de roupa. Reparti, pois, com os vossos irmãos os despojos dos vossos inimigos. Então, eu quero explicar algumas coisinhas aqui. Primeiro, tá vendo? Eles tinham a bênção de Deus. Daqui, alguns tiram a questão da teologia da prosperidade, que a Igreja Católica não é a favor. Aqui,
aqui cabia esse contexto de prosperidade. Por quê? Para o judeu, a pessoa tinha que ser feliz aqui. Eles não tinham ainda a noção de uma retribuição depois da morte. A gente não. A gente sabe que aqui é uma passagem. Então, a nossa prioridade é o céu, não é a terra. Eu não estou dizendo, gente, que Deus não vai nos abençoar. Não é isso que eu estou dizendo. Igual ele está falando aqui. Deus pode nos abençoar com riqueza, rebanho, prata, ouro, bronze, grande quantidade de roupa. Deus não é contra os bens materiais. Agora, você não pode ser apegado a essas coisas, achar que isso é a sua vida. Por causa disso, as pessoas abandonam a Deus. Lembra aquilo que Jesus disse? Você não pode servir a Deus e ao dinheiro, a Deus e à riqueza. Por isso que é muito difícil um rico entrar no céu, porque o rico é muito apegado. O pobre, ele não tem o que se apegar, ele não tem nada. O pobre de coração, o pobre de espírito. Não estou falando desses pobres aí, né? Tem pobre que é pior do que rico. Não é isso que eu estou falando. O pobre realmente aquele pobre de espírito mesmo. Entendeu? Que não tem nada, mas você vê que ele é feliz. Por quê? Porque ele sabe que ele não tem nada, mas ele tem Deus. Entendeu? Então, gente, o problema aqui não é você ter as coisas, é você ser apegado. O Antigo Testamento é um outro contexto. Então, por isso que muitas seitas pegam esses textos do Antigo Testamento e começam a pregar isso. Você tem que ter roupa, você tem que ter carro, você tem que ter casa, Deus vai te abençoar, vai te dar tudo isso se você der o dízimo. Tem muita seita que fala isso. Dá o seu dízimo que você vai ter carro, casa, roupa bonita. Jesus não prometeu isso para ninguém. Jesus não prometeu isso para ninguém. Isso é doutrina do Antigo Testamento. Por quê? Porque eles tinham uma outra visão. Tinha que ser a prosperidade tinha que ser aqui nessa vida. Então, gente, os bens materiais é para a gente viver bem aqui, mas não é para a gente ser escravo dessas coisas. Eu não posso, nada pode me escravizar e nada pode ocupar o lugar de Deus na minha vida. Essas coisas costumam ocupar o lugar de Deus. A pessoa só vive para trabalhar, para ganhar dinheiro, para comprar carro, para comprar casa. E Deus onde é que fica? Não vai nem na missa, não vai nem na igreja. Entendeu? Então cuidado. Isso é um perigo. Então, 2 vezes aqui fala que Josué abençoou o povo. Olha aí a importância da bênção. Tá? Então, por isso que os nossos sacerdotes, toda a missa, eles dão lá a bênção ao povo antes da missa acabar. Você não deve sair da igreja antes da bênção final. Já falei isso aqui. Tem gente que comum que sai da igreja. Espere a bênção. Espere a graça de Deus. Por isso que a graça de Deus passa, a gente não vê. A bênção do sacerdote, gente, é a bênção de Deus. Olha aqui. 2 vezes Josué abençoou o povo. E o povo foi abençoado. Entendeu? Eu acho que eu já falei o que eu queria falar, ok? Aí o que eles fizeram? Fizeram um altar para Deus, ok? Os filhos, né, que receberam aquelas terras, não é? Na terra de Canaã, para ir à terra de Galaade, onde estavam estabelecidos, segundo a ordem do Senhor, transmitida a Moisés. Assim que chegaram ao Jordão, a terra de Canaã, o que eles fizeram? Fizeram um altar de grande proporção, olha aí. Então, por isso que a igreja até hoje tem altar, onde é celebrado o sacrifício. No Antigo Testamento era um sacrifício de animal. Hoje o nosso sacrifício é a Santa Missa. É o próprio Jesus. Né? Então, por isso que nas nossas igrejas tem que ter um altar. E a gente deve fazer a vênia. Quando você passar em frente ao altar, faça a vênia. Isso aqui, ó. Porque ali, o altar é o próprio Jesus. Que ele se oferece em sacrifício por nós todos, ok? Então você deve fazer a vênia, isso aqui, ok? Isso chegou ao conhecimento dos israelitas, ok? Diante da notícia, toda a comunidade dos israelitas se reuniu em Siló para marchar contra eles a fim de atacá-los. Por quê? Porque eles não tinham autorização para fazer um sacrifício a Deus. Só os sacerdotes poderiam oferecer a Deus um sacrifício. Entendeu? Mesmo que eles quisessem homenagear a Deus, mas só os sacerdotes, a tribo de Levi, podia oferecer a Deus um sacrifício. Isso, gente, é um grande ensinamento para nós também.
Tá? Ninguém pode celebrar a missa. Se não tiver padre, não tem missa. Nós podemos celebrar a celebração da palavra, que não é missa, não tem consagração. Tem gente que acha que celebração da palavra é missa. Claro que não tem consagração, não tem padre. Então, gente, se não tiver padre, não tem missa. Nenhum leigo pode celebrar a missa. Tá? Então aqui a gente vê que eles foram punidos, mesmo que tivesse uma boa intenção, edificar um altar a Deus, mas não podia. Só o sacerdote pode. Por isso que ele se paramenta, o padre. Por isso que não pode estar ninguém no altar com o padre, celebrando com o padre, como eu já estou cansado de ver na internet. E isso aí eles culpam o Concílio Vaticano II. O Concílio Vaticano II não falou nada disso não. Tem gente que fala, o Concílio Vaticano II falou do ecumenismo, então tem que reunir todo mundo para celebrar a missa. O Concílio Vaticano não falou isso não. Ecumenismo, gente, é você dialogar com aqueles que são cristãos e um diálogo religioso com aqueles que não são cristãos. Mas não mandou ninguém estar lá junto celebrando com o padre, não. Ninguém pode celebrar junto com o padre. Nem leigo pode, imagine outro de outra religião. Claro que não pode. Gente, é blasfêmia. É um pecado grave. Entendeu? Ninguém pode estar ali no altar celebrando a missa, consagrando o pão e o vinho a não ser o sacerdote. As mãos dele foram ungidas para isso, no sacramento da ordem, pelo bispo, pela imposição das mãos. Né? Então ninguém pode celebrar a missa. Se não tiver padre, não tem missa. Ok? Aí enviaram, está no versículo 13, enviaram o sacerdote Finéias, filho de Eliezer, e com ele 10 notáveis, um notável por tribo para cada tribo de Israel, cada um deles sendo cabeça da sua família entre os clãs de Israel. Quando chegaram aos filhos de Ruben, de Galade, a tribo de Manassés, disseram: assim fala toda a comunidade do Senhor. Que significa esta infidelidade que cometeste contra o Deus de Israel, voltando as costas hoje ao Senhor e erigindo a vós um altar, que é hoje uma rebelião contra o Senhor? Olha aí, tá vendo? Então os sacerdotes começaram a chamar a atenção deles. Entendeu, gente? Então isso é bem claro na Igreja Católica hoje. Tá? Isso é bem claro. Só o sacerdote pode celebrar o sacrifício. Tá? O Antigo Testamento fala a mesma coisa. Por acaso não nos basta o crime de Fegor, do qual ainda não nos purificamos até o presente, a despeito da calamidade que caiu sobre toda a comunidade do Senhor? Hoje voltais as costas ao Senhor, e visto que hoje vos revoltais contra o Senhor, amanhã ele se irritará contra toda a comunidade de Israel. A terra onde estáis estabelecidos é impura. Passai para a terra do Senhor, onde está a sua habitação. Estabelecei-vos entre nós. Mas não vos revolteis contra o Senhor, e não nos façais participantes da vossa rebelião, construindo um altar diferente do altar do Senhor nosso Deus. Tá? Aí aqui fala, né, que muitos foram excomungados. Aquele que foi infiel, no caso do anátema, ou seja, excomungado, não atingiu a ira de toda a comunidade de Israel, embora fosse ele só um indivíduo, não devia ele morrer por seu crime? Então, gente, naquela época tinha, né, aqueles que eram excomungados, eram expulsos do povo. Né? Eu já falei aqui que tem casos que a igreja pode excomungar também uma pessoa, já expliquei sobre isso. Ok? Eles tentaram se defender, tomando a palavra, disseram a Israel: o Deus dos deuses, o Senhor Deus dos deuses, o Senhor bem sabe, Israel deve saber, se houve a nossa parte rebelião ou infidelidade para com o Senhor, que ele deixe de nos salvar neste dia. E erigimos um altar para o Senhor, que ele deixe que nos apartamos do Senhor, e para nele oferecer holocausto e oblação, ou para nele fazer sacrifícios de comunhão, que o Senhor disso nos peça contas. Na verdade, foi por inquietação que agimos dessa maneira, dizendo: amanhã os vossos filhos poderiam dizer aos nossos: que relação há entre vós e o Senhor, o Deus de Israel?
Não pôs o Senhor entre nós e vós, numa fronteira que é o rio Jordão, vós não tendes parte alguma com o Senhor? Assim os vossos filhos seriam causa de os nossos filhos deixarem de temer o Senhor. Por isso dissemos, vamos fazer um altar que não se destina a holocaustos nem a outros sacrifícios, mas para servir de testemunho entre nós e vós, entre os nossos descendentes depois de nós, como um testemunho de que prestamos culto ao Senhor com os nossos holocaustos, nossas vítimas e nossos sacrifícios de comunhão, na sua presença. Portanto, os vossos filhos não puderam dizer amanhã aos nossos, vós não tendes parte alguma com o Senhor. Então pensamos, se acontecer contudo que venham dizer isso a nós mesmos ou aos nossos filhos, amanhã responderemos, vede a forma do altar que o Senhor e os nossos pais fizeram, não para holocaustos ou qualquer outro sacrifício, como testemunho entre nós e vós. Longe de nós rebelarmos contra o Senhor e deixarmos de segui-lo, erigindo um altar para holocausto, oblação ou sacrifício diferente do altar que o Senhor nosso Deus levando perante a sua habitação. Então, eles aí alegaram que eles queriam prestar uma homenagem a Deus e deixar para os descendentes dele que eles também estavam prestando um culto a Deus, só que eles não eram sacerdotes. Eles não podiam prestar culto a Deus, assim, público, vamos dizer assim, fazer um altar, um sacrifício, né? Como se hoje um leigo quisesse celebrar missa, entendeu? Ninguém pode, só o sacerdote pode, que ele é ordenado, ok? Então é mais ou menos isso que aconteceu, gente. Mesmo que a intenção seja boa, mas a gente tem que obedecer, tá? A gente precisa obedecer a Deus. Não importa que a nossa intenção seja boa ou má, mas se Deus deu uma ordem, a gente deve cumprir, ok? Quando o sacerdote Finéias, os notáveis da comunidade e os chefes dos milhares de Israel que o acompanhavam ouviram as palavras pronunciadas, ficaram satisfeitos. Disse então o sacerdote Finéias, filho de Eliezer, aqueles que tinham falado, né? Sabemos hoje que o Senhor está em nosso meio, pois que não cometestes tal infidelidade contra o Senhor, assim, pois, preservastes os israelitas do castigo do Senhor. O sacerdote Finéias, filho de Eliezer, e os chefes, tendo deixado os filhos lá, não é? Voltaram para a terra de Canaã, para junto dos israelitas, aos quais relataram a resposta. O relato agradou os israelitas renderam graças a Deus, e não mais falaram em atacá-los e devastar a terra habitada pelos filhos, né, lá que fizeram lá o sacrifício. Tá? Eles denominaram o altar, pois disseram, será um testemunho entre nós de que o Senhor é nosso Deus. Ok? Então, os sacerdotes acabaram perdoando eles por fazerem aquilo ali, porque a intenção deles era boa. Então os sacerdotes não puniram eles. Tá? Por quê? Porque a intenção deles era boa. Tá? Eles queriam fazer um altar, edificar um altar para o Senhor. Então os sacerdotes não puniram eles. Aceitaram, fizeram um acordo de não punir eles. Ok? Mas explicaram para eles que não se pode fazer isso. Só os sacerdotes podem oferecer a Deus um sacrifício, mas não puniu eles, não mataram nem nada, porque a intenção deles era boa. Eles realmente queriam oferecer a Deus um sacrifício, ok? Então, gente, se não tiver padre, a gente pode fazer a celebração da palavra. Por isso que a igreja tem hoje, né, em lugares que não tem missa, a celebração da palavra, que não é missa, não tem consagração, ok? Então ali até o leigo pode ler o evangelho, pode explicar o evangelho, não é homilia, porque não é missa, e não tem consagração. O leigo, né, o ministro, pode pegar a hóstia no sacrário e dar para o povo, mas já está consagrada a hóstia. Ele não pode fazer a consagração. O leigo não pode fazer a consagração, nem pensar. Ok? Então só o sacerdote pode realmente celebrar
a Santa Missa, ok? No capítulo 23, o último discurso de Josué. Gente, esse último discurso de Josué, ele é lindíssimo. Tá? Ele é lindíssimo, esse último discurso de Josué. Tá? Muito bonito. Vamos ver se dá para a gente colocar alguma coisinha aqui. Último discurso de Josué. Josué recapitula a sua obra, ou seja, ele fala tudo aquilo que Deus fez na vida dele. Não é? Discorrido longo tempo depois que o Senhor havia dado repouso a Israel, porque Israel estava fiel a Deus, no meio de todos os inimigos que o rodeavam, Josué se tornara velho e avançado em idade. Josué convocou todo Israel, seus anciãos, seus chefes, seus juízes e seus escribas. Escribas, gente, eram os doutores da lei, aqueles que interpretavam a Bíblia, né? Judeus. Escribas, e lhes disse: estou velho e avançado em idade, e vós viste tudo que o Senhor vosso Deus fez por vossa causa a todas estas nações. Foi o Senhor vosso Deus que combateu por vós. Aí, tá vendo? Então Deus combatia por Israel. Vede, eu distribuí por sorte para vós, como possessão para as vossas tribos, estas nações que ainda restam e todas as populações que extirpei, ou seja, os pagãos, né, que moravam ali em Canaã. Desde o Jordão até o grande mar ao ocidente, o Senhor vosso Deus, Ele mesmo, as expulsará diante de vós, Ele as desalojará diante de vós, e vós tomareis posse da sua terra, como vos disse o Senhor vosso Deus. Então aqui está contando tudo aquilo que Deus fez, né, através dele. Ele foi só um instrumento, né, então aqui ele conta tudo aquilo, né, que nós já vimos para trás no livro, ok? Aí aqui ele começa a dar conselhos para o povo, né? Esforçai-vos, pois, muitíssimo para guardar e cumprir tudo o que está escrito no livro da lei de Moisés, ou seja, os mandamentos, né? Sem vos desviares nem à direita nem à esquerda, nem vos mistureis com estas nações que ainda restam no meio de vós, que ainda tinha alguns pagãos ali no meio deles. Então Josué falou para eles: não se misturem, porque eles vão levar vocês para idolatria. E vai acontecer, depois que Josué morrer, isso vai acontecer. Tá? Não fareis memória do nome dos seus deuses, que naquela época tinha muito, gente. Porque os povos adoravam muitos deuses, e todos eles representados por imagens. Por isso que Deus proibia as imagens. Baal, Será, Moloque, tudo era deuses pagãos, entendeu? Ídolos. Não os invocareis nos vossos juramentos, não servireis e não os prostrareis diante deles. Aí, tá vendo? Então, Josué fala bem claro para eles: não prostreis diante desses deuses, tá? Não prestais culto a eles, não é idolatria. Entendeu? É isso que o Antigo Testamento proíbe. Não tem nada a ver com as imagens católicas, gente. Nada a ver. Entendeu? Idolatria é você adorar um ídolo. Nossa Senhora não é ídolo, os anjos não são ídolos e os santos não são ídolos, ok? Ao contrário, vós vos apegareis ao Senhor vosso Deus, como fizeste até o dia de hoje. O Senhor expulsou diante de vós essas nações grandes e poderosas, e ninguém pôde resistir diante de vós até o presente. Um só dentre vós podia perseguir 1000, pois o Senhor vosso Deus combatia Ele mesmo por vós, como vos dissera. Tomai bastante cuidado com a vossa vida, para amares o Senhor vosso Deus. É o mandamento, amar a Deus sobre todas as coisas. Então Josué falou para eles: cuidado para vocês não se desviarem, deixar de amar a Deus para amar esses deuses pagãos. Hoje, quem são esses ídolos? As pessoas acham que idolatria, gente, é só imagem, é só santo. Não. Hoje as pessoas idolatram o dinheiro, as pessoas hoje idolatram o poder, né, o sucesso, a fama, pessoas, não é? Tem muita coisa hoje que ocupa o lugar de Deus, é idolatria. Não é só imagem, santo, entendeu?
Porém, se acontecer de vos desviar e vos apegar ao restante dessas nações, que ficaram ainda no meio de vós, se contraíres casamento com elas, olha, então Josué comparava a idolatria a um casamento, né, daquele que casa com a mulher e adultera. Os profetas já falam muito sobre isso. O profeta Oséias, então, chama Israel de esposa adúltera. Entendeu? Que ficaram... e com elas vos misturar e elas convosco. Sabei, então, com certeza que o Senhor vosso Deus deixará de expulsar diante de vós estas nações. Ou seja, Deus vai abandonar o povo. Aí aqueles pagãos vão tomar de novo aquelas terras ali, e aí pronto, entendeu? Olha o que é você ser abandonado por Deus, entendeu? Serão para vós rede e laço. Olha aí, é o demônio. O que o demônio faz? Nos arma um laço, né? O demônio, ele é terrível, né? Esses inimigos aqui para nós hoje é o pecado e é o demônio. Ele arma para nós um laço. Você acha que né, que aquilo ali é uma coisa boa, mas não é. A droga, é o vício. Você acha que aquilo ali é uma maravilha, mas tem um anzol. Lembra que eu expliquei aqui a questão do anzol? O peixe acha que ali tem, né, uma minhoca ali, vai todo bobo, né, mas tem um anzol depois. O pecado é assim. Você acha que tem uma coisa maravilhosa, mas depois tem um anzol. Te mata. Entendeu? Espinho nas vossas, né, na vossa carne, e cardo aos vossos olhos, até que desapareceis desta boa terra que vos deu o Senhor vosso Deus. Olha só que coisa pesada, tá vendo? Quer dizer o quê? Que eles vão ser expulsos dali, e vão ser, infelizmente, pelo rei da Babilônia, Nabucodonosor. Eis que hoje eu vou pelo caminho de toda a terra. Ou seja, ele vai morrer. Ele já está falando aí como se já soubesse que iria morrer. Reconhecei de todo o vosso coração e de toda a vossa alma que de todas as promessas que o Senhor vosso Deus fez em vosso favor, nenhuma ficou sem cumprimento. Olha só que coisa linda. Tá vendo? Então Deus cumpre toda a sua promessa. Tudo se realizou em vosso favor e nenhuma delas falhou. Então, né, a promessa de Deus se cumpre, como eu já falei. Assim como toda promessa feita por Senhor, vosso Deus, em vosso favor, se realiza para vós, de igual modo, o Senhor realizará contra vós todas as suas ameaças, até vos eliminar desta boa terra que o Senhor vosso Deus vos deu. É mais ou menos o que Moisés falou lá antes de morrer. A bênção e a maldição, você escolhe. A bênção se você seguir a Deus e os mandamentos. A maldição se você não seguir a Deus e os mandamentos. Para nós hoje é a mesma coisa. Ou a gente opta por Deus ou contra Deus. Não tem meio termo. Entendeu? Se transgredires a aliança, então Deus fez aliança com o povo. 3 naquela época. O arco-íris, né, a circuncisão e os mandamentos, as tábuas da lei. Se transgredires a aliança que o Senhor vosso Deus vos impôs, e se servires a outros deuses e vos prostrares diante deles, então a ira do Senhor, ou seja, a justiça do Senhor, se inflamará contra vós, e bem depressa desaparecereis da boa terra que ele vos deu. Olha aí, tá vendo? Então, gente, para nós hoje é o céu. Isso quer dizer o quê? Se a gente não seguir os mandamentos, se a gente não seguir a Deus, a gente não vai para o céu, não vai ter a terra prometida, que a nossa terra de Canaã hoje é o céu. É uma escolha, mas quem faz somos nós. Ok? Então, gente, nós paramos aí no capítulo 23, tá? Eu vou deixar para a gente encerrar o livro de Josué na próxima aula, porque nós já estamos aí com 44 minutos. Então, na próxima aula, se Deus quiser, nós vamos encerrar o livro de Josué e já podemos até fazer uma pequena introdução do próximo livro, que é o livro de Juízes. Ok? Então, na próxima aula, a gente encerra, se Deus quiser, o livro de Josué e já faz uma introdução no livro de Juízes, tá bom? A nossa proteção está no nome do Senhor, que fez o céu e fez a terra. Estivemos e permaneceremos unidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Que Deus abençoe a todos.